Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje é uma aula especial. Antes de a gente começar a falar sobre fórmulas, tá? Eu resolvi colocar essa aula aqui para te dar uma noção maior dos sinais que a gente vai ver aí ao longo dos nossos cálculos com fórmulas, tá? Para ficar um pouco mais claro. Lógico que você não vai decorar todos, a gente vai ver ao longo das aulas aí cada um deles, né, nas aplicações práticas, mas é legal você já ter uma lista e uma noção aí do que vai vir pela frente, tá? Então vamos lá para nossa tela do Excel, tá? Aqui a gente tem uma lista com todos os sinais aí, os mais importantes pelo menos, tá? Que a gente vai usar aí ao longo do curso. Então o primeiro deles e um dos mais famosos talvez seja o sinal de soma, tá? Que é o plus. Então como que a gente vai fazer para somar? A1 mais B3, né? Normal. Um sinal de subtração, minus A1 menos B3, então a célula A1 menos a célula B3. Tá? O sinal de multiplicação, ou time sign, ou asterisk, tá? A1 asterisco B3, como que a gente lê? A1 vezes B3, tá? O sinal de divisão, divide or slash, tá? Então, é a barra. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, A1 dividido por B3 aqui. E talvez o sinal mais famoso e mais usado aí no Excel é o sinal de igual, então o equal, tá? Então que ele pode ser usado de duas maneiras. A primeira maneira é no sinal de igualdade, então eu estou dizendo aqui, ó, que a célula A1 é igual à célula B3, tá? Ou então qualquer fórmula ou função que você vai começar a usar no Excel, você sempre vai começar com o sinal de igual. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Eu quero somar isso aqui. Como que eu faço? Venho aqui, ó, ponho igual, sum, tá? E seleciono aqui o intervalo que eu quero somar. Olha lá, tá? Então, toda fórmula ou função vai começar com o sinal de igual aqui na frente. É assim que o Excel sabe que você está pedindo para ele fazer um cálculo, tá? Vamos apagar aqui e vamos continuar. Então, ó, o sinal de igual, depois eu tenho aqui, ó, o sinal de maior que, ou seja, A1 maior que B3, então em inglês é greater than, tá? Depois a gente tem aqui o sinal de maior ou igual, tá? Equal or greater than, tá? Então ó, A1 maior ou igual a B3, é assim que a gente lê, tá? O sinal de menor, tá? Então smaller than, A1 menor do que B3. A gente também tem o sinal de menor igual. Então, equal or smaller than, menor ou igual, então A1 menor ou igual a B3, aqui, tá? O diferente, or not equal, em inglês, você vai ouvir mais o not equal do que diferente, tá? Então, not equal é o que? Não igual, então diferente, ó, A1 diferente de B3, tá? O famoso parênteses, a gente vai ter uma aula específica sobre isso aqui, tá? Mas é para a gente mudar a ordem de priorização dos cálculos do Excel. Assim como na matemática, a matemática segue uma lógica de quais cálculos a gente vai fazer primeiro. Primeiro a multiplicação, depois a divisão e assim por diante. O Excel da mesma forma, então a gente consegue alterar essa ordem de cálculo usando os parênteses, tá? Brackets, que são as chaves para a gente em inglês, tá? Identificar a coluna, tá escrito errado aqui, ó, a coluna de uma tabela, tá? Então aqui, ó, eu estou dizendo para o Excel que eu quero usar a coluna valor da tabela dados, tá? A gente vai ver, a gente viu na aula anterior lá, em formatar como tabela, quando eu crio uma tabela e vou me referenciar a ela, o que está escrito aqui? Que eu vou usar a coluna valor da tabela dados, tá? Então, para isso que serve esses brackets, tá? Para dizer a coluna da tabela que a gente vai usar. Coma, tá? Que nada mais é do que a vírgula. Então, ó, se eu quiser somar aqui, por exemplo, ó, eu estou somando aqui A1, A3 e A4, e A2 e A3. Então, a vírgula vai separar os argumentos de uma fórmula ou de uma função, tá? Então, aqui, ó, primeiro eu vou somar A1, depois eu vou somar A2, depois eu vou somar A3, tá? Então, separação de argumentos da forma, column ou dois pontos, tá? Então, ele vai definir um intervalo. Então, ó, eu quero somar, ó, tudo que tá aqui, ó,
coluna A até a coluna A. Então, toda a minha coluna A. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos criar uma outra forma para você entender aqui. 1, 2, 3, tá? Então, aqui eu vou dar um soma. Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar, por exemplo, ó. Quero somar o H18, vírgula, o H19 e o H20, tá? Então, aqui, ó, eu tô somando as três células, uma de cada vez. Ó. E eu também posso fazer isso aqui, ó, soma, e aí, ó, eu clico na primeira e arrasto, ó, e ele vai dar os 2 pontos aqui para mim, ó. O que tá dizendo os 2 pontos? Que eu vou somar da H18 até a H20, tá? Então essa é a diferença entre os 2 pontos e a vírgula. São esses 2 sinais aqui que a gente já viu, tá? Quotation mark ou aspas, tá? Em português. O que é o quotation mark? A gente vai usar o quotation mark toda vez que a gente quiser dizer para uma fórmula ou uma função do Excel que ali dentro vai ter um texto, tá? Então, por exemplo, ó, nessa fórmula aqui, ó, o que eu estou dizendo para ele? Para ele somar com a seguinte condição. Ele vai somar, aqui é 2 pontos, né? 2 pontos aqui. Tá? Então ele vai somar da A100, da A2 até a A100, o produto 1, tá vendo? Ó, entre aspas, ó, produto 1, porque isso aqui é um texto, e ele vai somar a coluna B2 até a B100, tá? Então, toda vez que eu for usar um texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas, ainda que o texto seja vazio, por exemplo, tá? Então, como que eu falo para o Excel que é um texto vazio? Eu coloco 2 aspas aqui assim, ó, então não tem nada dentro. Se eu quiser, por exemplo, colocar um espaço, como que eu faço? Ó, põe um espaço aqui entre as aspas, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo do curso e as aplicações práticas. Mas aí já fica para você assistir a aula toda vez que você tiver alguma dúvida de como usa cada sinal aqui, você volta nessa aula aqui, tá? Então, para indicar que o texto é um texto dentro da fórmula, o at aqui, ó, ou o arroba, a gente viu lá na aula de tabela o que é esse at aqui, é para dizer que a gente está na mesma linha, na linha da coluna valor, tá? Então eu estou exatamente na linha. Então, se eu for criar uma fórmula aqui, ó, e colocar o arroba, por exemplo, arroba exemplo aqui, ó, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou na mesma linha da minha fórmula da coluna exemplo, tá? Então, como que ficaria isso? Ó, ficaria assim, arroba exemplo. E aí eu fecho aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu estou na mesma linha da onde está a minha fórmula da coluna exemplo, tá? Seria essa célula aqui. Aí, se você tiver com dúvida disso, assiste a aula de tabela, formatar como tabela, que você já vai entender na prática como que funciona, tá? Então, ponto de exclamação ou exclamation mark, tá? Então, ele vai dizer vai separar o nome da aba com o nome da célula, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo para o Excel, pega o valor para mim, ó, da sheet 1, célula A2, tá? Então, tudo que for tiver antes da exclamação é o nome aqui da aba que eu estou usando aqui embaixo, né? Imagina que eu tenho várias abas aqui, eu coloco o nome da aba, depois eu coloco o exclamação e depois eu digo qual é o intervalo de células que eu quero usar para calcular, tá? Porcentagem igual, percent, igual a gente usa aqui no Brasil, tá? Normal para calcular percentual. O sinal de dólar, tá? A gente usa para trabalhar com referência abstrata ou absoluta, tá? Então a gente vai também ter uma aula específica sobre isso, que a gente vai falar sobre referência relativa e absoluta, tá? Então aqui, ó, o que eu estou dizendo para o Excel? Que ele vai somar A2 mais B2, tá? E ele vai multiplicar por D1. Mas quando eu copiar essa fórmula aqui, ó, para um outro lugar, ele vai fazer, por exemplo, se eu copiar para a linha 3, a fórmula ficaria A3 mais B3 multiplicado por D1. O D1 vai ficar constante aqui, tá? A gente vai ver isso na prática depois, tá?
ampersand ou o e-comercial para a gente aqui no Brasil, tá? Isso aqui nada mais é do que um sinal para concatenar ou juntar coisas dentro do Excel. Em vez de a gente usar a função concatenate ou concatenar, tá? A gente vai ver também lá na frente, a gente usa o e-comercial. Então, o que eu estou falando para o Excel aqui nesse caso? Excel, junta para mim o conteúdo da célula A1 junto com o texto 1/7/2022 junto com o texto validado, tá? É isso que eu estou falando pro Excel aqui. O exponential, tá? Que é o chapéuzinho aqui, que é para calcular valores exponenciais. O que é esse valor exponencial? Se eu fizer aqui, ó, 2 elevado a 5, é 5 vezes o número 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Isso é exponencial. Ó, o asterisco de novo aqui, ó, a gente vai usar para uma outra função também, ó, que a gente, por exemplo, se a gente quiser procurar somar, por exemplo, um produto, tá? E não importa que tenha a palavra produto aqui, ó, mas que não importa o que venha antes e o que venha depois, a gente vai usar o asterisco para isso, tá? Então, a gente vai ver exemplos na prática disso depois. Então, eu só preciso que some tudo que tem a palavra product, tá? Aqui na minha soma. Não importa se tem coisa antes ou se tem coisa depois, tá? O sinal de question mark ou interrogação, tá? Ele indica que pode ser qualquer caractere. Então, aqui, ó, eu vou somar de novo. Deixa eu trocar essas vírgulas aqui, ó, que tá errado, né? É sempre aqui, ó, o intervalo, tá? O intervalo de A2 até a 100. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tô somando aqui, ó, os valores de A2 até A3. Aqui tem a palavra produto e que depois tenha qualquer outro caractere depois da palavra produto, tá? Dessa forma aqui que o Excel vai entender. E o til com um asterisco junto, tá? Ele vai buscar qualquer texto que não seja nada específico, tá? Que seja específico. Ou seja, se eu quero procurar no Excel fazer uma soma, tá? Da A2 até a 100, que tenha especificamente a palavra produto. Não pode ter mais nada além de produto dentro da célula, tá? Então, para isso que a gente usa. Então, ó, nesse caso aqui o asterisco, ó, não importa o que vem antes ou o que vem depois. Nesse caso aqui, importa a palavra produto e não importa o que vem depois, tá? E aqui eu quero procurar especificamente a palavra produto, tá? Então, esses são os principais sinais aí que a gente vai usar no Excel, tá? E aí, a partir da próxima aula, do próximo módulo, a gente vai começar a ver as fórmulas matemáticas aí, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais!